queria que você falasse um pouquinho dessa questão acústica, né? Porque acústica e térmica. Eu não lembro agora o ano que, assim, ali, teve várias construções aí no passado que a qualidade construtiva dos materiais eram péssimas, né? Acabou vindo uma norma que te obriga a colocar uma janela melhor, perfeito, que te obriga a se preocupar com a qualidade aí do barulho que está vindo da rua, né, para dentro dessas casas, desses apartamentos. Como que você avalia hoje a qualidade construtiva da parede de concreto, dessas paredes tradicionais que são construídas hoje de alvenaria tradicional e trazendo aí um comparativo para o steel frame? O som, vamos falar do efeito acústico e depois do térmico. Para efeito acústico, a parede convencional, você tem um bloco de tijolo rebocado, então por ali pouco passa som também, tá? Isso, a parede de concreto, mesma coisa. Mas e essas janelas, por exemplo, se ela não está dentro de uma norma? Então, isso sim, aí é onde eu vou chegar. Então, nas paredes, pouco passa som, porque as paredes têm uma vedação, é uma barreira natural. Por onde o som passa? Pelas janelas e pelas portas, pelos vãos. Então, quando você tem uma janela que não atende uma certa vedação, ela passa mais ou menos som, porque sempre por janela vai passar. Você teria que trabalhar com janela de vidro duplo, porque você tem um vidrinho lá muito fino, mas você tem janelas melhor com isolamento e pior isolamento, tá? Mas é por aí que passa. Então, no efeito acústico, é pouca diferença, eu diria para você, de qualquer um desses sistemas, né? O sistema steel frame, ele tem uma acústica melhor porque você tem um colchão de ar no meio. Então, você tem uma espessura aqui de material, no meio você tem o aço e você tem uma lã isolando isso, e depois você tem outra barreira. Então, enquanto você tem no tijolo e na parede de concreto um maciço único em que você fica engessado também, engessado, né? Exato. Aqui você tem ainda um colchão de ar, que só o colchão de ar já seria suficiente para ter o isolamento acústico. E com a manta, impressionante, ela segura tudo. Tanto é que a gente usa muito steel frame para fazer salas de reuniões, porque não passa. Quanto ao fator térmico, aí sim tem diferença, bastante. Uma parede de concreto, por exemplo, a gente quando usava na Rodobens, a gente usava expansor de ar, mas ela transmitia um pouco de calor, sim, porque ela é um maciço, como eu te falei. Incidiu aqui 40 graus, vai passar 30 para dentro. 10 se perde. E se fizer um teste, se você tiver um dia de muito calor e você tocar na parede por dentro, ela está muito quente. Está quente, porque transmite. A do tijolo, mesma coisa. Já no steel frame não transmite. Então, eu até te convido para você um dia ver. Você põe a mão aqui, vai estar 40, 50 graus, e você põe aqui, vai estar 20 e poucos graus. Por quê? Por causa exatamente que não tem essa transmissão. Porque o calor é por ondas, né? Então, como você não tem elementos, você tem um colchão de ar ali, então ela passa. E a lã de pet segura. Então, o isolamento é espetacular. Você entra hoje numa casa, só de você sair do sol, entrar na casa, você já sente a diferença térmica, né? Então, é um sistema que, infelizmente, nós não temos ainda uma cultura da indústria, da indústria de base, apoiar a industrialização de casa, né? Então, você vai fazer industrialização, você tem muito mais impostos, você é muito mais tributado, você não tem uma política de fornecimento de matéria-prima. Então, quando começa a vender muito, a indústria de base aumenta o preço, que viabiliza o negócio. Então, precisa criar uma política de industrialização, porque nós não temos outro caminho, Paulo. Mas você acha que a industrialização da construção seria a solução para o déficit habitacional que o país passa, enfim, vem passando por longos anos? Mas lógico. Olha, pega o histórico de 20 anos. Vê se o déficit habitacional só não aumentou. E nós tivemos vários programas habitacionais, tais como Minha Casa Minha Vida, tá certo? Mas não adianta, a população cresce também. Então você produz, então a industrialização, primeiro, democratiza a construção. Porque eu vou dizer uma coisa, o meu sonho, e vai acontecer logo ali,
É que daqui a pouco você vai na Leroy Merlin, numa 6C, você vai comprar meu painel e você vai montar sua casa. Tá certo? Porque é só parafusar. Entendeu? Você vai ter um manual ali, você tem um terreno. Exatamente. Tá aqui. A fundação é essa, você pode fazer e você vai lá construir. Ainda não dá para fazer, porque eu ainda preciso... Nós não temos ainda indústria de base de algumas etapas que eu ainda preciso executar na obra. Tá certo? Mas estamos caminhando para isso. Estamos buscando soluções. Estou fazendo viagens para o exterior, buscando outras tecnologias, outros elementos, outras coisas para poder incorporar no meu processo. E a gente criou a rede de franquia, a Inova, exatamente para poder fazer essa distribuição, distribuir essa tecnologia. Você conseguir ampliar, né? Ampliar para o mercado, né? Eu quero que todo mundo conheça o processo. Tanto é que quando eu fiz o meu Datec, eu fiz um Datec aberto. O que é um Datex para o público que não conhece? Datec é o seguinte, quando você não tem a norma que especifica o que não conhece aquele processo e não tem uma normatização para você construir, você não consegue ter acesso a financiamento, porque o banco não vai financiar uma coisa que não tem garantia, que não tem normatização. Perfeito? Aí você faz um Datec, que é desempenho técnico. Aí, então eu contratei o IPT eu construí 10 casas, o IPT ensaiou a acústica, tal. É o Datec número 41. Se você entrar hoje na internet e botar Datec número 41, você vai ver lá, Tegoframe, todos os ensaios do IPT, de tudo. Climático, acústico, fogo, impacto, umidade, germes, fungos, tudo isso foi ensaiado. Parafuso, não é qualquer parafuso que eu posso usar. Tem que ter uma especificação do parafuso, a anodização dele, a galvanização dele. Tá certo? O aço não é qualquer aço. É um aço Z275 com certo nível de galvanização. Eduardo, e desculpa só te interromper. E essa mesma solução, ela se aplica para você construir uma casa no litoral? Tendo em vista que você tem ali um processo, enfim, corrosão. Perfeito. Enfim. Perfeito. Ótima pergunta. Quando isso porque você tem que mudar, né? Muda a qualidade do aço. Entende? Em vez de você usar o Z275, você tem que usar o Z350, que é uma galvanização muito superior, para poder resistir à maresia. Entendeu? Então, tudo isso está preparado, Paulo. E você tem toda essa solução. Tudo. Perfeito. Temos essas soluções e mais. E outra coisa, nós estamos fazendo no steel frame coisas que você nem imagina. Posso fazer uma provocação aqui? Pode. Eu estou impressionado com o que estou ouvindo hoje de você, de fato. E eu tenho um desafio que é levar esse tipo de conteúdo para pessoas que estão buscando aí uma forma de construir casa. Tem gente que, vou casar, eu quero comprar um apartamento na planta, muitas vezes porque não conhece, né, soluções eu não diria mais em conta, né, mais barata, porque hoje você vai fazer um financiamento, de fato, é muito desafiador, né, desmotiva. Então, esse é um problema que nós vamos ter que conversar. Nós conversamos aí sobre essas questões de soluções prontas, né? Se você tem aquela, acho que é chicote pronto para banheiro. Sim. Muita gente que ouve, eu estou falando de engenheiro, de arquiteto, não sabe o que é isso. Perfeito. Tá? Estou falando de estudantes aí universitários que não sabem o que é isso. Então, como eu vou muito em obra, eu sei o que é. Eu queria... Você topa um dia a gente marcar para fazer vídeos curtos? Topo. Essa é a solução tal, essa é a solução Y. Como funciona essa ligação em plug and play, por exemplo, chega uma parede, isso aqui funciona dessa forma. Porque só assim a gente vai levar um conteúdo para esse público que, de fato, a gente quer atingir. Porque quando você fala de alto padrão, ele contrata uma empresa, ele tem o capital, ele vai lá, monta a casa dele, enfim, não importa se... não quero esperar a norma, Dani, se eu vou construir porque eu tenho capital, eu vou lá e compro. O que você acha? Vamos. Tranquilo. Não tinha programado isso, tá? Tranquilo. Vamos, terei imenso prazer. E olha que coisa interessante. Quando nós fizemos a Tegoframe, e agora nós montamos uma empresa que chama Inova House, que é uma franqueadora, por que eu fiz isso? Porque eu quero difundir o processo. Então, na verdade... A Inova House, ela faz franquia para quem? Para construtores. Porque eu quero
difundir o meu processo para vários construtores, para esses construtores poderem atender vários clientes finais. A única forma de eu ter uma abrangência grande é se eu fomentar as pessoas que trabalham no mercado imobiliário. Então, o meu objetivo, o que é? Eu pego a Inova House, vendo uma franquia para a construtora A e vou evoluindo. Ele não precisa se preocupar com a evolução do processo. A Inova House, através da Tegoframe, que é a indústria, nós temos um departamento de estudo para isso. Nós constantemente estamos evoluindo no processo. Então, eu vou passando para esse franqueado a evolução do processo. Então, ele vai produzindo cada vez mais barato, porque atrás dele tem uma indústria que está pensando em novas soluções, em customizações. Então, isso é muito importante. Nós não somos uma franquia que está B2C. Nossa franquia é B2B. Mas vocês têm aí o desafio de levar para o B2C. Na verdade, o conhecimento. O conhecimento, sim. E eu vou levar o conhecimento através de quem? Do franqueado. Porque como eu posso estar em vários pontos ao mesmo tempo? Ensinando e disseminando a minha tecnologia, a nossa tecnologia, para vários construtores. Porque eles estariam falando com vários clientes. Acabou de surgir hoje está sendo muito usado isso no mercado de energia solar. Energia solar. Perfeito. É isso aí. É isso, né? Inclusive, a casa nossa vai com energia solar. Então, ela é toda sustentável. Então, nós estamos fazendo várias parcerias. Para você ter uma ideia, nós estamos fazendo parceria com seguradora, porque se você tiver uma manutenção, vai ter um seguro para te dar manutenção. Apesar que essa casa não é para dar manutenção. Você vai ter energia solar, você vai comprar vários itens da sua casa dentro do próprio sistema da franquia. Entendeu? Com tudo isso, você vai poder customizar. Porque a hora que eu dou volume, eu consigo comprar no atacado. Eu consigo passar esse preço para o meu cliente final. E isso, assim, eu não sei como está sendo feito hoje, mas é tabelado? Por exemplo, se você tem ali 10 franqueados, todos eles têm que vender essas casas no mesmo valor? Existe uma regra? Não. Ou não? Cada um dá seu preço de acordo com a região que você está inserido ali? Não, depende muito, porque você sabe, né? Depende da operação. Por exemplo, às vezes, vamos dizer, o custo da casa para todos os franqueados é igual. Por quê? O que vai variar? Frete. Eu estou mais perto da indústria, eu estou mais longe da indústria, eu tenho frete de diferença. Entendi. Tá? Mas também, esse franqueado, como eu te falei, a nossa parte de industrialização vai até a estrutura da casa, o fechamento. Aí o custo vai variar dependendo do acabamento que cada um queira fazer, do recheio que cada um queira colocar na sua casa. Então, mas aí é uma decisão do consumidor final, né? Do cara do investidor ali. Perfeitamente. Então, assim, teoricamente, e você tem regiões que você tem algumas variações. Mão de obra, por exemplo, apesar de nós usarmos pouca mão de obra, mas 20% do nosso custo é mão de obra. Então, você vem para São Paulo, a logística é mais cara, mão de obra é mais cara do que se você for em São José do Rio Preto, que não tem logística nenhuma, porque você transita fácil. São Paulo você tem que operar de noite, porque as casas são montadas com caminhão Munk, né? Então, tem que ser isso. Então, assim, o custo não vai variar muito. Tem essas peculiaridades de cada região. Mas aí é detalhe, né? Que está muito ligado ao transporte, dificuldade, às vezes, de acesso a uma determinada área. Mas a ideia é que você tenha realmente, vamos dizer assim, uma padronização, inclusive, de preço, com uma variação, sabe? 5% a mais, 5%, 10% a mais, 10% a menos, é isso. Né? Esse é o negócio. E só faz sentido se for assim. E você tem alguma dica para quem quer, por exemplo, eu quero construir uma casa. Recentemente eu tenho uma amiga que está construindo uma casa e ela me falou, eu tentei construir aí com alguma solução industrializada, mas assim ficou inviável. Então ela acabou optando por um sistema construtivo tradicional e no caso dela, enfim, o problema não era financeiro, mas assim, ela ficou muito caro para ela. Quais são os caminhos que as pessoas devem procurar na hora de fazer, sei lá, de fazer uma construção residencial ou qualquer outra construção, tendo em vista que você tem um conhecimento aí bem interessante no mercado? Assim, que eu tenha hoje ciência, nós somos a única empresa que está industrializando no Brasil, steel frame. Você tem lá Brasil ao Cubo, que faz módulos, você tem outros sistemas, você tem várias empresas que estão trazendo algumas soluções. Até aproveitar e mandar um abraço para o Ricardo, querido amigo. Então, você tem a Tec Verde, que faz o de frame, não é isso?
A Tec Verde é industrializada igual a Tegoframe, só que ele faz wood frame, eu faço steel frame, né? Mas o processo de industrialização dele é igual ao meu, muda o material. Ele usa madeira, eu uso aço. Eu acho que essa realidade do seu amigo já foi. Hoje o sistema industrializado é muito competitivo com o tradicional. Além do que, você tem previsibilidade de custo, que hoje no convencional você não tem. Você tem previsibilidade de prazo de entrega. E outra coisa, você tem controle de qualidade. Gente, eu bato muito nisso, porque assim, as pessoas olham custo. Vamos olhar qualidade, durabilidade. Nós não estamos comprando um sorvete que chupa e joga fora a casquinha. Nós estamos comprando uma casa que tem que ter valorização, que tem que ter resistência, que tem que ter suportar e ganhar, entendeu? Tem que ter um comportamento condizente, um comportamento, que eu quero dizer, térmico, acústico, legal. E você tem um controle de tudo isso, né? Tudo. Faz toda a diferença. Igual a gente estava falando, né, do sistema tradicional, que você pega ali, o sol bate numa parede, passa o calor, aí se você quer evitar que isso passe, você precisa usar ali um isolante térmico, uma manta, enfim. Então, e não só isso, né? Até de repente até você acabar mudando a sua fachada para você criar, perfeito, né? Essa área, criar alguma coisa, enfim. né? Então, e um fator muito, muito interessante que a gente fala é o seguinte: ainda não chegamos nisso, mas na verdade essa casa de steel frame, ela tem uma flexibilidade absurda, né? O dia que você for nos conhecer em São José do Rio Preto, eu vou te mostrar a conexão do steel frame com alvenaria, a conexão do steel frame com metálico, e você não vai ver nada. Agora, um negócio que eu acho que é muito importante a gente salientar aqui: steel frame não é drywall. Me conta mais sobre isso. Isso é um negócio... a indústria de gesso trouxe para o Brasil o drywall, incutiu o drywall como parede, e hoje, quando você fala em steel frame, as pessoas falam assim: drywall, eu vou bater aqui e atravessar lá. Esquece. Uma coisa é drywall, que é uma divisória. A outra coisa é o steel frame, é uma parede estrutural. Vamos começar o seguinte: um drywall você faz com 4 centímetros de espessura. Steel frame, 13 centímetros de espessura. 13 centímetros. Só de aço, nós usamos um perfil de 9 centímetros de largura. Depois vem uma placa USB de um lado, outra placa USB de outro lado, placa cimentícia, 13 centímetros de espessura. Então, aquilo você pode bater com marreta. Aliás, na nossa indústria, nós temos uma parede de alvenaria e uma parede de steel frame. Você bate nas duas. Uma você vai derrubar, a outra você vai amassar, mas não vai derrubar. Nesse da Tec nosso, da Tec número 41, ela suportou 40 minutos de fogo a 1.200 graus e depois desse tempo sofreu um impacto ainda para ver se caía. 40 minutos? Sobre 1.200 graus e depois de 40 minutos de 1.200 graus, ainda um impacto e não caiu. Eduardo, de fato, assim, também eu tô um pouco impressionado com essa, porque você bateu muito na tecla que, de fato, é um sistema construtivo acessível hoje. É, claro que é. Isso, então... assim, eu não vou falar de preço, porque isso é muito... varia demais, assim. Muito. Mas, assim, como que eu faço para conhecer um pouco mais sobre esse sistema construtivo? Tô falando, quando eu falo né? Quem está assistindo, quem está ouvindo a gente. Vou te convidar para você ver montar uma casa. Então, agora, a próxima casa que eu for montar, você vai lá visitar, você vai cronometrar. Eu vou te deixar um vídeo da montagem de uma casa de 100 metros quadrados, que está cronometrado o tempo de trabalho. O que você vai ver ali é horas trabalhadas. Tá certo? Sim, não, isso é tranquilo. Isso tranquilo. E aí você vai ver a simplicidade de construir uma casa. Você não vai acreditar, Paulo. Você vai falar: não, é brincadeira isso aqui. Porque toda a solução da casa já foi feita, ela está pronta, é só montar. É importante salientar porque teve todo um estudo antes, sim, né? Então, assim, não é que é fácil. Não, é fácil montar. Sim. Mas você tem uma indústria por trás. Para você ter uma ideia, as placas saem todas pré-furadas, para o cara não errar onde pôr o parafuso. Você entendeu? E com isso a gente tira a tensão superficial da placa, ela não trinca. Então tem uma série de detalhes que a gente faz que precisa ter um pouco de know-how de construção para poder eliminar. Fora isso,
temos vários consultores que trabalham conosco, pessoas especializadíssimas. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa que vai muito investimento, vai muita tecnologia, né? Mas o produto final, para o cliente final, tem que parecer simples mesmo. Desculpa, e no Brasil, onde está sendo mais utilizado o sistema construtivo? Eu acho que mais no estado de São Paulo e Sul e Sudeste. Está voltado mais para a classe alta. Quem está tendo a iniciativa agora de buscar esse mercado de mais baixa renda, eu acho que somos nós. Mas você já tem algum case que você gostaria de contar aqui pra gente, aproveitar a oportunidade? Não, o meu Datec eu tirei em cima de casa de 49 metros. Você teve a obsessão que eu tenho desse negócio. Eu fiz numa casa de 49 metros para ver se eu consegui. O produto ficou muito bom. Mas o meu custo ainda está um pouquinho alto. Mas por quê? Porque eu tenho uma tributação muito grande. E também o seguinte, uma coisa que é importante, eu estou refazendo meus estudos. Porque, Paulo, é importante saber assim, quando eu tiro da TEC, eu sou obrigado a construir daquele jeito que eu certifiquei. Eu não posso mudar nada. Você não pode mudar? Não posso. Mesmo usando a mesma solução construtiva ali? Não posso. Porque o que foi testado foi aquele conjunto. Entendi. O conjunto. Muito bem. Então, até a norma sair, eu estava engessado no meu Datec. E o meu Datec eu fiz com toda a segurança do mundo, né? Então, ele era um Datec mais pesado. Quando saiu a norma deu algumas aberturas mais leves. Então, hoje eu estou refazendo o meu estudo de casa mais barata em função de eu poder reduzir algumas coisas. E eu acho que eu estou quase chegando no custo. Quase. Eu estou pertinho. Mas eu não curioso. Eu só vou te falar a hora que eu falar. Agora eu cheguei. Entendeu? Mas para casas acima de 70, 80 metros quadrados, se eu não ficar no mesmo preço, eu vou ficar abaixo. Tá certo? Mas mais caro não.